Bom dia a todos, vamos para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje na parte de quarta-feira a gente vai falar sobre ficar firme no antigo terreno de batalha. A gente vai entender o porquê em Efésios capítulo 6 do versículo 10 e o versículo 20. É muito importante você entender. Eu já falei num vídeo anterior sobre as armaduras de Deus. E aqui em Efésios capítulo 6 do versículo 10 ao 20, vem trazendo as armaduras que Deus quer que tenhamos, que a gente use essa armadura contra o nosso inimigo. Deus está claramente dizendo aqui em Efésios que vivemos em guerra, vivemos em um campo minado. E Deus não quer que os seus soldados, os seus guerreiros ou guerreiras, sejam pegos de surpresa, sem treinamento. Por isso que todo dia estamos aqui aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus, usando a armadura, usando as técnicas, usando o método de treinamento do general Jesus Cristo. Então Deus ele não deixou a gente em um meio de um campo de batalha onde ele não ensina eu e você lutarmos. Então a lição aí de casa e o dever de casa, Efésios capítulo 6 do versículo 10 ao versículo 20. Eu já tinha até falado num vídeo anterior sobre as armaduras de Deus. Você vai entender cada passo que Deus está dando ali comigo e com você, sobre as armaduras de Deus, sobre a justiça, sobre a couraça, sobre a fé, sobre, que é o escudo, sobre os calçados, que é a pregação do Evangelho. São essas treinamentos que Deus está nos dando a oportunidade, porque temos um inimigo com sede de sangue. Se ele pudesse pisar na nossa cabeça, ele pisava. Ainda você não entendeu isso. Eu sei que tem gente que já entendeu, tem gente que já tomou uma posição ao lado de Cristo e já está usando as armas espirituais, mas a nossa luta, como diz aqui Efésios, não é contra a carne e nem sangue, é contra os principados e potestades, anjos do mal, anjos caídos. Existem companhias, diversas companhias de anjos. Existe para cada ato de pecado existe centenas, talvez milhares de anjos para aquele ato. Não sei se você sabia, mas é desse jeito que funciona. Assim como num exército é elegido por companhias, o exército do mal também ele é assim também, por companhias também. Vamos lá? Por que devemos ficar firme? Porque a gente não pode vacilar nessa guerra. Se você vacilar, eu e você estamos perdidos. Para a gente não deixar de ler pelo menos um versículo aqui, eu vou ler Efésios capítulo 6, versículo 14. Estais, pois, firmes, cingi-vos com a verdade, e vesti-vos da couraça da justiça. Eu anotei aqui alguns passos que Satanás algumas armas que ele lança no nosso coração, lança na nossa mente, e a gente começa a abrir a guarda para ele. Primeiro, a gente perde, anote aí, se você não anotar, depois você volta aí o vídeo. Primeiro, eu vou dar aqui 5 sinais aonde eu e você estamos sendo atacados pelo inimigo. Se você não sabe se você está sendo atacado, agora você vai saber pelo menos 5 sinais que você está sendo atacado. Primeiro, a gente perde a vontade de orar. Você perdeu a vontade de orar? Está descrente. Segundo, cansaço e desânimo. Satanás ele coloca na nossa vida cansaço, desânimo, ele coloca muito trabalho, ele coloca muitas atividades na nossa vida. Terceiro, Satanás usa pessoas para nos humilhar. É isso mesmo. Satanás ele usa setas malignas, palavras
para eu e você descrer de um Deus verdadeiro, um Deus justo, um Deus que sabe de todas as coisas. Quarto, oração fraca e mau hábitos vencido. Sua oração está sendo fraca, maus hábitos vencidos, você cai sempre no mesmo erro. Isso eu estou falando em diversas vezes. Maus hábitos vencidos. Deus, ele nos liberta de alguns hábitos e a gente vai lá por conta própria e faz a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Talvez você não possa comer algum alimento que te faz mal, algum hábito que o seu corpo fica doente. Deus vai lá e cura você, mas aí você volta a comer a mesma coisa que te faz mal. Isso é um pecado contra o nosso corpo, contra o templo do Espírito Santo. E quinto, Satanás quer que você fique com mágoa das pessoas, ressentimento, ódio, falta de perdão. Porque uma pessoa, quando ela tá magoada com alguém, principalmente dentro do nosso meio da igreja, estou falando com pessoas que frequentam igreja, a pessoa ela se afasta. E quando ela se afasta, Satanás usa todos esses métodos para acabar com a sua e a minha vida. É isso mesmo. Então vamos lá. Vamos fazer uma breve oração, vamos fechar aqui, dar um encerramento. E dever de casa, Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20. Vamos orar? Querido e bondoso Deus, obrigado por ter o Senhor aqui. Em alguns minutos nos deu aqui um entendimento, o Espírito Santo traduziu na nossa mente as armas que devemos usar, Pai, os métodos que Satanás usa para nos afastar. Que o Senhor nos ajude, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor nos abençoe.